Don't you think that when we meet up, it's actually getting harder now to have a good time? You really want to go hiking? Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje vamos falar sobre o que seria aquela estranha criatura que vemos no filme O Ritual. E aqui, é claro, eu falo do filme O Ritual, que é o filme britânico de 2017, e não aquele Ritual de 2011 com o Anthony Hopkins. Nesse filme de 2017, que é baseado num livro, o que vemos é a história de alguns amigos que, após a perda de um de seus colegas em um assalto, um ano antes, decidem ir passar um tempo a sós, fazendo uma caminhada pela floresta e tal. Há aquela problemática de que um dos amigos estava presente quando o outro amigo foi morto e não fez nada para tentar impedir. Ele se culpa por isso e alguns de seus amigos também o culpam. Mas enfim, eles viajam para tentar estreitar os laços e até fazer esse amigo que se sente mal ficar um pouco melhor. Então eles decidem pegar um atalho. É muito interessante que também nesse filme tem um diálogo que o cara fala, né? Fala assim, cara, se esse atalho fosse um caminho mais curto, fosse o melhor caminho, ele seria o caminho, sabe? De qualquer modo, eles pegam um atalho e eles vão dar numa floresta povoada por uma estranha criatura e por alguns seguidores desta coisa bizarra. Eu gosto muito desse filme e recomendo ele caso você não tenha visto. Só que eu não vou falar do filme e sim da criatura que aparece nesse filme, que se chama Mother, ou Mother. No filme é dito que essa criatura é um filho bastardo do deus Loki da mitologia nórdica. E algumas pessoas dizem que o Mother foi inspirado na criatura mitológica chamada de Sleipnir. Eu não sei se minha pronúncia está correta, tá? Eu tô aqui falando como está escrito. Mas vamos contar a história desse Sleipnir, como ele nasceu e tal. Um dia um gigante disfarçado de pedreiro foi até os deuses a fim de fazer um trato com eles. Ele disse que reconstruiria uma determinada muralha que estava bem detonada para os deuses em troca da lua, do sol e da Freya. Os deuses aceitaram, mas impuseram uma condição, a de que a muralha tinha que ser construída em menos de 6 dias, pois Thor, que estava no norte matando gigantes, voltaria nesse tempo e mataria o pedreiro. É que o Thor, ele era um matador de gigantes, né? Só que assim, por que o cara se fantasiou de pedreiro, então, se aparentemente todo mundo sabia que ele era um gigante, né? Cara, se você vai estudar a mitologia, assim, você vê que a maioria das coisas não faz muito sentido, sabe? Tem uns erros grotescos aí de coerência. Mas enfim, o que acontece é que o gigante aceitou o prazo dos deuses, mas ele fez uma pergunta, que é a seguinte. Posso usar meu cavalo para a construção? Eu não sei como é que ele ia usar o cavalo. Só que o cavalo dele era um garanhão cinza, de nome Svaldfari. Loki então disse que podia, mas ele sequer deixou os outros deuses fazer uma objeção a isso. Os deuses falaram, escuta aqui, Loki. Se esse cara terminar a muralha antes disso, nós vamos te torturar para sempre. E acontece que o cavalo gigante era muito veloz e o estava ajudando a construir a muralha muito rapidamente. Aí Loki, com medo da punição dos deuses, transformou-se numa égua branca e levou o cavalo Svadilfari para longe. Cara, esse nome é difícil de pronunciar, é Svadilfari. O que acontece? Então o Loki se transformou numa égua e levou o Svadilfari para longe. O gigante, furioso por isso, começou a quebrar a muralha, e então Thor apareceu e o matou com sua marreta. Algum tempo depois, Loki se descobriu grávido do cavalo cinza, o Svadilfari, e então deu à luz a Sleipnir. Pois é, isso que você ouviu mesmo. O Loki, o deus Loki, se transformou numa égua. Então o cavalo foi em cima dele. Ele copulou com o cavalo e aí, enfim, teve uma égua, cara. Isso é mitologia, amiguinhos. E daí o Sleipnir, né, que é o filho do Loki e do cavalo lá, o Svadilfari, acabou se tornando a montaria do Thor. Ele era um corcel negro de 8 patas e o cavalo mais rápido do mundo. E aqui faz sentido dizer que o Sleipnir era um filho bastardo do Loki. E de fato faz sentido que a criatura do filme poderia ter sido inspirada nele. Mas no filme também diz que o Mother é um Jotun. E o que é um Jotun? Jotun em nórdico antigo significa gigante. Eles são uma raça mitológica com força sobre-humana e que apresentam oposição aos deuses. Ainda que eles de certa maneira também se misturem aos deuses. Inclusive casam-se com alguns deles, às vezes. Então, vamos saber um pouco mais sobre a origem dos gigantes da mitologia nórdica. O primeiro gigante é Ymir. Ele nasceu de um profundo vazio, um enorme buraco negro cujo fim ninguém sabia dizer. E ao lado desse profundo lugar sombrio existiam 2 reinos antagônicos. Do lado sul, o Reino de Fogo, cujo calor emanava temperaturas insuportáveis. E ao norte, o Reino da Névoa e do Gelo, onde as baixíssimas temperaturas eram constantes. E onde os Zabuzamomote vivia. Lembra dos Zabuzamomote do Naruto? Todos esses lugares têm nomes específicos em nórdico, mas eu não vou falar os nomes, apenas o que significam. Mas para quem quer saber, os nomes vão estar aí na tela. Eu acho melhor não falar o nome porque esse monte de palavras que a gente não associa
a significado, acaba deixando as coisas mais complexas. Mas ok, recapitulando, temos no centro o profundo vazio escuro, já do lado sul temos o reino de fogo e do lado norte temos o reino de gelo. O que acontece é que o reino do fogo começa a derreter o gelo e então se forma um líquido que acaba se formando em uma coisa viva. Essa coisa é Ymir, o primeiro gigante do gelo, e é ele que dá descendência aos outros gigantes. A princípio, outros gigantes nascem das axilas do Ymir enquanto ele dormia. Mas nasceram do nada, você pergunta? Na verdade não, nasceram enquanto os pés de Ymir faziam sexo. Eu falei, mitologia é uma coisa muito maluca. Pois é, porém, depois Ymir é morto por Odin, então seu sangue mata todos os outros gigantes, exceto Bergelmer e sua esposa, que então foram tendo filhos e mais uma vez os gigantes foram repovoando o mundo deles. Também é dito que do suor de Ymir nasceram demônios e duendes que chamam-se de Trolls ou Trolls, eu vi com as duas grafias. Mas só disse isso de maneira sintética para você saber de onde vêm os gigantes da mitologia nórdica. Eles vêm de Ymir ou de Bergelmer e sua esposa, que por sua vez vieram de Ymir. Apesar de que no filme é dito que o Molder é filho bastardo do Loki. Então talvez tenha mais a ver com aquela coisa do Loki ter tido um lance com Svadilfari. Mas talvez esse cavalo que deu origem ao Sleipnir fosse um gigante. Bom, até agora a gente sabe de onde o Mordor veio e o que ele é. Mas qual o objetivo dele? É bem simples, na verdade, ser adorado pelos humanos que entram na floresta. Os humanos marcados que se ajoelham a ele e aceitam adorá-lo conseguem ter vida eterna. É o caso daquelas pessoas que estavam na floresta, os adoradores de Mordor. Por que eu falo que os humanos marcados recebem vida eterna se adorá-lo? Porque não é qualquer um que se ajoelha que Mordor deixa viver. Não, há uma particularidade. O Mordor marca a pessoa que sofre de dor psicológica. No filme, o Luke é marcado no peito. E para a pessoa com essa característica, ele dá uma oportunidade, adorá-lo ou ser morto por ele. Já quem não é marcado, é morto como um sacrifício. Mas quanto aos que recebem a oportunidade de adorar a criatura, vocês acham que é uma boa? O que é melhor, morrer esfacelado por uma entidade sobrenatural ou adorá-la? Adorando ela, você vai viver para sempre. O problema é que não pode sair da floresta nunca, né? Tem que ter muita festa na floresta para não ficar monótona a coisa. E outra coisa, só porque eles têm vida eterna não quer dizer que eles não envelheçam. No filme, inclusive, o Luke encontra adoradores que são verdadeiras múmias vivas. Então, mesmo eles tendo a vida eterna, eles acabam envelhecendo e ficam aquelas criaturas horríveis lá. Por último, eu quero falar das características físicas e dos poderes da criatura. A criatura é enorme e ela tem olhos brilhantes e amarelos, uma cabeça de esqueleto e na cabeça aquelas galhadas na parte superior. Na parte inferior, nós vemos o que parece ser braços humanos. A criatura tem o poder de ter uma força sobre-humana, ser bastante veloz e mudar sua forma. Além de ter também o poder de exoquinesis. Exoquinesis é basicamente o poder de mudar a realidade e as leis da física. É o poder de ser basicamente um deus, né? Ao longo do filme nós vemos a criatura plantando ilusões e confundindo os amigos. Como por exemplo quando os amigos passam a noite naquela cabana e todos têm horríveis pesadelos. Além do que também tem aquela coisa da floresta parecer um lugar sem saída, um verdadeiro labirinto. Aquilo fica parecendo meio que um genjutsu do Naruto, sabe? Parece que a criatura está usando um poder para fazer com que as pessoas ali na floresta se percam ou não consigam encontrar o lugar fora dali. Ah, uma coisa, tem algum jeito de derrotar a criatura? No filme o cara não derrota o monstro, ele dá umas porradas na besta, mas só para ganhar tempo para fugir. O Mordor não deixa a floresta, portanto a única forma de se livrar dele é fugindo da floresta. O que não é fácil, pois a criatura planta aquelas ilusões na mente das suas vítimas. Mas no mais é isso, eu assisti esse filme e eu fiquei bem curioso para saber o que era aquela estranha criatura. Eu fui fazer essa pesquisa e resolvi aí fazer um vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou mesmo, não esqueça de deixar aquele like, inscrever-se no canal caso não seja inscrito e comentar. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau! Só que o cavalo dele era um garanhão cinza, de nome Svaldfar. Errou! Svaldfari, de nome Svaldfari. Aí Loki, com medo da punição dos deuses, transformou-se numa égua branca e levou o cavalo Svadilfari para longe. Cara, esse nome é difícil de pronunciar. Svadilfari. Talvez tenha mais a ver com aquela coisa do lance do Loki ter um lance com Svadilfari. Cara, é muito difícil falar esse nome, é Svadilfari. Olha que porcaria de nome de pronunciar, é muito difícil. Não é intuitivo, sabe? Mas talvez esse cavalo que deu origem ao
Sleipnir. A origem é o Sleipnir. 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 Mano, isso tá muito errado.